Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Lobisomem. O Senhor da Morte. Era uma noite escura de lua cheia em uma pequena cidade do interior. Os moradores estavam em pânico com os uivos de uma fera que parecia estar cada vez mais próxima daquela vila. Harold, o milionário da cidade, não parecia estar preocupado com aqueles acontecimentos. Ele era um homem misterioso, que gostava de manter suas atividades em segredo. De fato, sua figura era tão enigmática que as pessoas começaram a criar rumores sobre ele. Harold era dono de diversas propriedades naquela região e usava sua riqueza para influenciar as pessoas ao seu redor. Ele sempre parecia ter informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo na cidade, e sabia como aproveitar essas informações para aumentar sua fortuna. Alguns rumores diziam que estaria envolvido com atividades ilegais, mas ninguém sabia ao certo o que ele realmente fazia. Harold era um homem que despertava curiosidade e temor por onde passava. Milionário, dono de muitas terras, tinha uma figura misteriosa e intrigante, que parecia esconder um segredo obscuro. E esse segredo era revelado apenas nas noites de lua cheia. Ele era um lobisomem, uma criatura que possuía séculos de existência. Mas, diferente dos demais lobisomens, Harold tinha controle sobre sua transformação. Em noites de lua cheia, conseguia andar normalmente, sem se transformar, algo que nenhum outro lobisomem conseguia fazer. Era como se tivesse domínio sobre sua própria maldição. Habilidade que adquiriu ao longo dos séculos. Harold usava essa habilidade para ficar rico transformando pessoas normais em lobisomens e controlando-os. Usava o controle que tinha sobre essas feras para aterrorizar vilas e cidades do interior, obrigando as pessoas a saírem daqueles locais e vendendo as suas propriedades por preços muito menores. As pessoas que residiam naquelas vilas nunca suspeitaram que a figura misteriosa de Harold era responsável por tudo aquilo. Inclusive, Harold gostava de se envolver em algumas caçadas ao lobisomem, muitas vezes ele próprio atirava letalmente em seus controlados, ganhando a confiança daquelas pessoas. Para ele as feras não eram importantes, eram descartáveis, já que sempre contaminaria outra pessoa para manter sua dinastia mortal. Em uma certa noite, em uma caçada ao lobisomem que aterrorizava a vila, algo muito estranho aconteceu. Harold estava inquieto, sentindo-se ameaçado de alguma forma. Não sabia o que era, mas tinha certeza de que algo estava errado. Então, enquanto caminhava pela floresta, ouviu um som vindo de um arbusto próximo. Foi quando viu a figura de uma criatura com aparência humana. Ele estava parado a uma certa distância observando sua presença. A criatura era um ser que parecia ter saído de um pesadelo. Seu corpo era alto e esguio, usava um chapéu e estava coberto por uma capa preta, que o escondia na escuridão. Seu rosto era coberto por uma máscara, que criava um ar de mistério e terror. Os olhos eram de um tom vermelho brilhante. Suas mãos eram cobertas por luvas pretas, que pareciam esconder garras afiadas dentro delas. Ele estava parado na floresta, segurando uma arma de alta potência, capaz de derrubar um elefante com um único tiro. Seu alvo era um lobisomem que estava sendo controlado por Harold. O caçador se aproximou com uma velocidade descomunal. Quando chegou perto o suficiente, foi atacado ferozmente pelo lobisomem, mas desviava daqueles golpes com extrema facilidade. Em um certo momento da luta disparou um tiro com sua arma munida com flechas de prata, acertando precisamente o coração daquele lobisomem. Harold, que observava a cena escondido, viu que seu plano estava em risco. Sabia que precisava agir rápido, antes que fosse o próximo alvo daquele caçador misterioso. Ele sabia que estava sendo caçado, que alguém havia descoberto o seu segredo. Harold sentiu uma onda de pânico enquanto observava a cena de longe. O caçador misterioso tinha acabado de matar um de seus servos. E agora ele se via diante de uma ameaça que não fazia ideia de como enfrentar.
Sabia que não podia permitir que essa criatura continuasse a caçar seus controlados, mas sentia-se impotente diante da habilidade daquele caçador. Porém, a urgência daquele momento o forçou a agir rápido. Harold sabia que precisava pensar em uma estratégia para acabar com a ameaça e ao mesmo tempo, proteger seus interesses. A cada passo que dava, sentia a tensão crescer dentro de si, imaginando como iria enfrentar aquela criatura. Sabia que estava arriscando sua própria vida, mas a perspectiva de perder todo o seu poder e riqueza era ainda mais assustadora. No entanto, uma sensação de incerteza o assombrava, pois não podia prever o que aconteceria a seguir. Harold só sabia que teria que enfrentar o caçador misterioso, custe o que custasse. Decidiu então se transformar naquilo que sempre foi. Um dos lobisomens mais antigos e poderosos que já caminhou pela terra. Harold havia se transformado em um grande lobisomem, com pelos negros e olhos vermelhos, estava pronto para lutar de igual com o caçador misterioso. O ar estava pesado, e os galhos das árvores balançavam em uma dança macabra, enquanto as folhas secas no chão estalavam sob seus pés. O caçador apareceu de repente, caminhando com passos leves e silenciosos. Ele carregava uma besta em suas costas, e uma lança em sua mão direita. Os olhos vermelhos daquele caçador faiscaram quando viu o lobisomem diante dele. Um sorriso maldoso se formou de canto em sua boca. Harold avançou com ferocidade, rosnando e mostrando seus dentes afiados. Ele tentou atacar o caçador, mas o ser foi rápido e ágil, se esquivando daqueles golpes. O caçador avançou, atacando com a lança em um movimento rápido e preciso. O lobisomem conseguiu desviar daquele golpe, mas não escapou ileso, a lâmina afiada cortou seu braço, deixando gravemente ferido. Furioso, Harold avançou novamente, mas dessa vez o caçador estava pronto. Sacou sua besta e disparou uma flecha de prata, que atingiu em cheio o peito do poderoso lobisomem. O lobisomem uivou de dor e raiva, mas a dor não durou muito, seu corpo rapidamente curou a ferida. O caçador não perdeu tempo, sabia que precisava agir rápido, antes que o lobisomem se recuperasse totalmente. Atacou novamente, acertando o lobisomem com a lança em outro golpe preciso. Ele estava gravemente ferido, cambaleou para trás, mas em vez de cair, se transformou de volta em sua forma humana. O caçador o observou por um momento, sem baixar a guarda. Harold lançou seu último olhar para o caçador, com um misto de raiva e medo em seus olhos. O caçador ficou lá parado por um instante, ainda segurando a lança banhada de sangue em sua mão, antes de dar as costas e se afastar daquela criatura maligna, que jazia no chão da floresta já sem vida. Naquele momento, todo aquele mal que havia sido espalhado pela terra durante séculos. Todos aqueles inocentes que haviam perdido sua vida em troca de riqueza e luxúria estavam finalmente vingados. Ali, naquela floresta escura em uma noite de lua cheia, havia sido finalizado mais um ciclo de maldade e maldição. Mais uma pergunta ainda pairava pela cidade. Quem ou o que era aquele caçador misterioso? E aí, pessoal, quem vocês acham que era o caçador misterioso? Será que era o próprio Van Helsing em pessoa? Deixem aí nos comentários suas teorias. Para quem assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E não esqueçam de deixar a hashtag lobisomem nos comentários para que eu saiba que vocês vieram assistir a esse vídeo sobre esta criatura lendária e assustadora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.